Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais uma aula, eu espero que vocês estejam ótimos, que tenham acordado assim bem dispostos. Gente, hoje nós vamos trabalhar os conteúdos aí da página 45 até a página 46, né? É um conteúdo aí relativamente pequeno. Gostaria que vocês fizessem uso do material didático, leiam essas páginas, pessoal, grifem aquilo que vocês acharem importante. Hoje nós vamos falar sobre os migrantes americanos. Os fluxos latino-americanos aí para países europeus. Por que os latino-americanos costumam migrar aí para os países europeus? Justamente, pessoal, pela quantidade de oportunidade de crescimento que tem nesses países. Nós estudamos que os países europeus, geralmente, eles são países que se encontram com um nível de desenvolvimento alto, né? Lá no infográfico de índice de desenvolvimento, vocês vão ver que os países europeus são países aí que têm um alto índice de desenvolvimento. Então, são alvo, principalmente, de países de fluxos migratórios de países aí latino-americanos. Por quê? Porque a maioria dos latino-americanos ainda se encontram em desenvolvimento ou são subdesenvolvidos. Então, o interesse por morar em países desenvolvidos, geralmente sempre ocupa aí os maiores rankings. Por isso que nós temos aí um fluxo latino-americano para países europeus. Também temos um forte fluxo migratório para os Estados Unidos, que é aí um país norte-americano. Os Estados Unidos, pessoal, ele tem aí um grande número de imigrantes. A sua população, ela em sua maior parte, ela é composta aí por um grande número de imigrantes vindos tanto de regiões aí latino-americanas como também de outras partes do mundo. O segundo maior emissor mundial de imigrantes, vocês vão observar aí no livro, que é o México. Aí vocês vão perguntar, professora, por que o México tem esse grande número de insatisfação dos seus moradores? Justamente, pessoal, por causa das questões aí voltadas para a violência. Nós observamos lá naquele índice de paz, vocês se lembram? Que nós estudamos no capítulo anterior, o índice de paz aí dos países americanos e dos países africanos. Nos países americanos, nós vimos que o México, que está lá na América, o que acontece com ele? Ele tem aí um baixo índice de paz, ou seja, o índice de violência é muito alto no México. Vocês vão ouvir falar de duas coisas muito importantes que ocorrem no México, que são aí a presença das maras. O que são as maras? As maras, elas são gangues, gangues que estão aí contra o governo, gangues que não aceitam as imposições políticas. Pessoal, lá no tempo que o México tinha o governo ditador, o que aconteceu? Levantou aí essas duas gangues principais, que são aí Salvatrucha e Barrio 18, originárias lá em El Salvador. Levantaram essas gangues contra o governo ditador do México, ou seja, eram gangues contra o governo. Essas gangues, elas encontraram forças com os Estados Unidos, Os Estados Unidos auxiliou essas gangues, promovendo aí um grande índice de violência, um grande índice de mortes dentro do México. Então, o índice de violência no México, desde essa época, já é altíssimo. E desde então, essas gangues, elas passaram aí a ter um certo domínio dentro do território aí mexicano. O que acontece? Nós temos o Triângulo Norte, que é composto aí por El Salvador, Guatemala e Honduras. Esses três aqui, eles vão formar o ponto de atuação dessa Salvatrucha e do Bairro 18. São originárias as duas aí de El Salvador, Sendo El Salvador o principal ponto culminante aí de disputa delas. Gente, o ódio entre essas duas gangues é declarado, entendeu? É um ódio eterno. Não tem chance dessas gangues se conciliarem. Então, vai ser um problema que vai estar para sempre dentro do México. Ou seja, sempre vai ter aí um índice de paz relativamente muito baixo dentro do México. Por causa disso, ocorrem aí as correntes migratórias, ou seja, as pessoas elas buscam e prezam pelas suas próprias vidas. Por quê? Porque o índice de mortes é muito grande em consequência da violência. Então, as pessoas em busca de uma melhor qualidade de vida, em busca aí da segurança, elas acabam migrando do México. E elas vão principalmente para onde? Elas vão principalmente para os Estados Unidos, que no passado ajudou a formar aí essas duas maras, essas duas gangues, que é a Salvatrucha e o Bairro 18. Também temos uma facção que tem um grande
domínio também sobre o território mexicano. O que acontece? Essa facção é chamada de FARC. Só que a FARC ela assinou um acordo de paz com o governo, ou seja, né, eles têm ali um acordo para poder diminuir o índice, né, de mortes, o índice de violência. Apesar de nós termos aí esses grandes problemas dentro da América Latina, vocês vão ver falar aí também da Colômbia e da Venezuela, né, que passam por muitos problemas, nós ainda assim temos a África aí com um problema mais grave na questão da migração. O Brasil, pessoal, é um país que está ali entre a instabilidade. Nós já tivemos em um momento em que obtivemos muitos imigrantes dentro do nosso território, mas com o passar dos anos, esses imigrantes, eles diminuíram. Os imigrantes que hoje vivem no Brasil, eles têm um objetivo principal aí lá na região sudeste. Vocês estudaram no ano passado, quando nós estudamos as regiões do espaço brasileiro, o que acontece? Nós estudamos sobre a região sudeste. Nós vimos que é uma região industrializada, que é uma região aí que oferece grandes oportunidades de emprego. Então, os imigrantes que vêm de fora do país para cá, o que acontece? Eles vêm para ocupar os cargos. Por quê? Porque a maioria desses imigrantes, eles têm uma formação, né, de ensino superior, ainda assim maior do que a que nós temos dentro do nosso território. A maioria das pessoas do território brasileiro, elas não têm uma formação, né, para ocupar aí os altos cargos nas indústrias, nas empresas privadas ou até mesmo em órgãos públicos. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas vêm de fora justamente para ocupar os espaços aí profissionais dentro do nosso território, certo? E vão ocupar principalmente aí na região sudeste, né, que é um polo muito grande aí de geração de recursos do PIB nacional, ok? Pessoal, os principais problemas que nós temos no Brasil, e somos muito criticados também, é pela maneira que nós recebemos os nossos imigrantes. Não se tem muita dificuldade para que outras pessoas de outros países estejam no nosso território. Então o Brasil ele é muito criticado por isso. Nós temos meio que um passe livre de imigrantes para cá. Em 2017, lá quando ocorre aquele problema lá no Haiti, nós recebemos aí uma grande solicitação para pessoas aí, refugiadas, exiladas. O que acontece? O Haiti ele passava por uma instabilidade política, certo? Com aí o agravamento do terremoto, eles ainda assim passaram a ter mais problemas. Então pediram mais auxílio aqui ao Brasil. Como o Brasil liderou lá as missões de paz, ajudando o Haiti, eles viram no Brasil uma facilidade maior, um abrigo maior. Então, os haitianos eles quiseram se instalar aqui no nosso país. Quando eles entraram no nosso território, eles se instalaram principalmente aí na região sul, né? Ou seja, eles tinham o objetivo de ficar instalados aqui dentro do nosso território. Aí nós tivemos também uma crise econômica na Venezuela, que é bem recente, né? A Venezuela passou aí por diversos problemas, principalmente aí que gerou a crise econômica, que relacionou também à fome. Aí o que acontece? Só que na Venezuela, eles também tiveram a mesma facilidade de entrar no território brasileiro, porém eles permaneceram na região norte. Por quê? Porque os venezuelanos, eles têm o objetivo de esperar a crise no país deles passar para que eles possam regressar de novo para o seu país. Isso sempre acontece, pessoal. Às vezes, quando os países eles passam por guerras civis, ou quando passam aí por crises econômicas, ou quando sofrem algum desastre natural, que as pessoas elas acabam se refugiando, se exilando em outros países, o que acontece? Geralmente eles esperam passar, né, todos os problemas aí, os fatos que estão acontecendo dentro do seu território, para que eles possam regressar novamente. Isso também acontece no México, né? Com a melhoria em alguns pontos, principalmente aí nos acordos de paz. O que acontece? Algumas dessas pessoas, alguns desses mexicanos, eles acabam regressando para o seu território. Espero que vocês tenham compreendido aí os migrantes americanos, né, como é que funcionam esses fluxos, porque eles são fluxos, gente, que mudam constantemente. Ao mesmo tempo que nós temos aí um alto fluxo migratório, nós também voltamos aí, com o regresso, né, das pessoas para os seus territórios, ok? Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa. Vocês têm uma atividade aí na página 46,
Prestem bastante atenção, leiam essas 2 páginas, são apenas 2 páginas, façam leitura para que vocês possam estar respondendo as questões. Qualquer dúvida, pessoal, é só me chamar. Um beijo e um abraço para vocês e um excelente dia.